A Bia protagonizou uma das cenas mais lamentáveis do BBB na tarde de hoje. A Bia literalmente estava ali batendo as coisas para chamar a atenção. Tudo porque o Davi falou sobre o comportamento dela. Então a Bia continuou ali, ela não quis ouvir o que o Davi falou sobre ela. Ela disse que ficou muito magoada com o que aconteceu lá no Sincerão. Então depois disso aí, ela se negou a ouvir qualquer coisa que o Davi falasse ou fizesse críticas a ela. A Bia, ela ficou bastante incomodada com essa atitude. Ela ficou muito incomodada porque alguém apontou que ela também é chata. Alguém apontou para ela que ela também está errada. Alguém apontou para ela que ela também comete os mesmos erros que ele comete. A Bia, ela descobriu ontem que as pessoas ali apenas toleram ela. E essa história aí, coisa sobre a Alane, vamos ser sinceros sobre a Alane? Vamos ser sinceros o que a Bia nunca pensou na Alane de verdade? Querem um exemplo disso? Sexta-feira lá na formação do paredão, em que a dinâmica era para salvar alguém. O que foi que a Bia quis? Ela quis salvar a si mesma. Ela não pensou na Alane. Ela só salvou a Alane porque era da dinâmica, não sobrava mais nada. Mas vocês acham que ela ia salvar a Alane se ela tivesse a oportunidade dela se salvar? Tá aí a resposta. Então a Bia, ela também precisa fazer uma avaliação lá nas atitudes dela. Porque se ela acha que a Alane não sabe disso, não vai fazer diferença, mas o público aqui fora tá vendo, viu? O público aqui fora tá percebendo o quanto a Bia está sendo hipócrita. Não que o Davi não seja hipócrita, o Davi ele foi essa temporada inteira. Só que a Bia, neste momento em específico, tá se colocando numa posição em que ela própria não pode falar sobre os outros, porque ela fez a mesma coisa que eles. Então não adianta ela tentar rebater o Davi sobre ser egoísta ou não, porque ela foi egoísta. Ela quis salvar a si mesma. Ela não pensou na amiga dela. E ela não pensou na coletividade, inclusive. Várias vezes a Bia não pensou nas atitudes dela, quando ela botou a casa no Taco Nada, aquela semana passada. Ela não pensou nas consequências dos atos dela. Depois ela mesma disse que ela assumiu o erro dela. Mas aí já era meio que tarde, né, gente? Vamos ser sinceros que aí já era meio que tarde, que não fazia diferença. Porque ela tinha sido avisada pelo Tadeu que não era para usar a casca de fruta para fazer roupa, que não era para usar isso, porque isso pode causar coceira na pele, irritação. Mas ela vai lá e faz. Ela pensou nos outros? Não, ela foi egoísta. Tudo isso o Davi apontou nela, só que ela não aceita. E a noite inteira a coisa foi sobre isso, né? Ontem eu tinha falado pra vocês que o Sincerão não era pra render tanta coisa assim. Mas vocês sabem, o Davi não desiste e ele quer dar entretenimento pra gente até o último momento do BBB. Aliás, o Tadeu mesmo foi quem fez isso quando ele validou a opinião do Davi sobre o jogo ser de posicionamento até o último momento. O recado dele teve o endereço certo, era a Isabelle, né? Mas servia para qualquer um deles ali. Não era só para Isabelle. O Tadeu validou tudo que o Davi falou a temporada inteira sobre o jogo, sobre posicionamento, sobre comprometimento. Só que depois da Isabelle passar a vergonha que ela passou, e aí ela fez tudo isso para ela não estragar esse lance todo que ela tá tendo com o Matheus, o conselho do Tadeu ainda ficou muito mais forte. Muito mesmo. Porque foi isso que acabou causando outra briga entre o Davi e a Bia, que depois do Sincerão a coisa rendeu bastante.
A Bia ficou muito indignada com o apontamento do Davi sobre ela ser egoísta. Ela ficou indignadíssima. Ela ficou a noite inteira indignadíssima com isso. Ela deu barraco com o Davi ontem à noite, deu barraco com o Davi hoje à tarde. Ainda assim, o Davi foi dormir cedo ontem à noite, acordou cedo. Mas o Davi entrou na cabeça dela. Davi acabou mexendo sim com a Bia. Ela que não quer aceitar que ele mexeu com ela. Aí o Buda também ficou bem chateado com tudo que ele estava descobrindo ali. Porque ele mesmo falou que ele vai sair para pessoas que não se posicionaram, para pessoas que não entregaram nada ao longo desses 92 dias. Imagina então se a Isabelle chegar na final, como é que o Buda não vai ficar, hein? Então, por falar nele, vamos lá ver uma das cenas mais engraçadas que aconteceu ontem à noite lá no Sincerão. Vocês lembram que depois que o Sincerão acabou, tava lá a Bia tentando conversar com o Davi, porque afinal os dois não conseguiram conversar, não houve diálogo entre eles. O Buda saiu ali de perto porque ele já não estava aguentando mais aquela discussão que não saía do lugar. É sempre a mesma coisa as discussões do Davi com a Bia com qualquer outra pessoa na casa, o Davi com qualquer outra pessoa na casa. Aquilo não sai do lugar. Aí o Buda estava lá na cozinha falando sozinho e ele disse que não é possível que o Brasil vai tirar ele e vai deixar uma pessoa que não se comprometeu em 92 dias de jogo. Ele estava se referindo a Isabelle, tá? Ele não estava se referindo exclusivamente a outra pessoa. Mas ele realmente estava bem puto com essa situação. O Buda tem razão, inclusive. Ele só vai sair do BBB porque ele é um gnomer e o público não gosta dos gnomos. É exatamente só isso que vai tirar ele. Se fosse uma outra circunstância, eu acho que o público até tiraria a Alane, mas vai tirar o Buda nesse momento. E aí o Buda lá continuou ouvindo atrás da porta a discussão da Bia com o Davi. Lembra lá que no Sincerão, logo depois, ela disse que ela só indicou o Rodriguinho por causa do Davi, porque ela tentou salvar o Davi, porque ela tinha outra opção de indicação? Lembra disso aí? Pois ele ouviu tudo do outro lado da porta e disse que a Bia era influenciável sim por ter colocado o Rodriguinho no paredão, porque essa era uma opção do Davi e não era uma opção dela. Só que aí eu vou ter que discordar um pouquinho, porque era uma opção dela. E não foi o Davi que forçou a Bia a botar o Rodriguinho no paredão. A pessoa que influenciou ela a fazer isso foi o Matheus, não foi o Davi. E aí, ele ainda disse, aliás, que a Bia falou que não fez o jogo do Davi naquela semana, mas na verdade, ela fez o jogo do Davi. Pelo menos foi o que ele falou. E aí eu tenho que lembrar para vocês que a Bia, naquele momento, ficou pensando o que o Brasil pensaria dela se ela indicasse o Rodriguinho justamente na semana do aniversário dele. E foi o Matheus quem influenciou muito a Bia a colocar o Rodriguinho no paredão, porque foi o Matheus que falou que isso seria o certo, porque ela seria eliminada. E aí ele continuou dizendo que não é possível que o Brasil não esteja assistindo isso, não esteja percebendo o que ele está vendo. A gente está assistindo, a gente está percebendo e vai tomar a atitude na hora que precisar tomar. O público quis eliminar todos os gnomos antes para depois começar a eliminar quem estava incomodando. E aí a Bia começou a chorar ali com a Alane. As duas foram conversar depois. A Alane chamou a Bia, foram lá conversar. Foram lá com aquela coisa de autoelogio, aquela coisa de autoexaltação que elas adoram fazer o tempo todo. Aí a Alane disse que ela admirava a Bia, porque a Bia era de posicionamento e tal. Sabe? A mesma coisa de sempre. A conversa acabou, gente, porque nem a Bia nem o Davi saíram do lugar. E a conversa das duas meninas foi só isso aí. Puxa-saquismo, essa coisa que as duas têm de ficar se autoexaltando o tempo inteiro. Como se elas precisassem se afirmar o tempo inteiro como amigas.
Aí a Bia começou a chorar por causa do que o Davi disse. E ela falou que ela gosta tanto do Davi. Aí a Alane falou que o jogo é assim mesmo, que é assim que funciona, que eles precisam apontar as pessoas e que tudo ali é pensado para isso. O fato é que o Davi apontou as atitudes da Bia no jogo e não as atitudes sobre ela, a pessoa Bia, além desse contexto. Os fatos narrados pelo Davi que ele apontou são verdadeiros. Inclusive o da comida, que aconteceu naquele mesmo domingo, quando as duas estavam putas, com o Mateus e a Isabelle, e que uma delas estava no paredão e que se fosse sair elas iam comer tudo mesmo. Isso realmente aconteceu. Elas queriam acabar com toda a comida, porque assim não deixaria nada para os outros. Isso é uma atitude de jogo e gerou uma tremenda repercussão nas redes sociais naquele momento, inclusive, tá? Foi uma repercussão que continua até agora. E aí a Bia disse que os argumentos que todo mundo usa na casa contra ela são muito rasos e são sempre a mesma coisa. Não seria exatamente porque ela própria não sai desse mesmo lugar comum? É o tempo todo falando a mesma coisa. Daí ela passou a reclamar do Davi ter dito que ela não pensou na Alane. Aí a Alane disse que era muito feio o Davi ter puxado isso pro Sincerão e tal. Só que não foi exatamente assim, né? A Alane então falou, amiga, vamos lá, vamos relaxar um pouquinho, não vamos pensar nisso agora, depois aí a gente vê o que a gente vai fazer. Aí começaram a puxar o saco uma da outra, a Bia disse que a Alane descansasse, porque ela vai pra final, porque ela já tá na final, porque o que o Deus escreveu pra ela, já ninguém pode mudar e tal. Eu só queria saber aonde é que ela viu que Deus escreveu que a Alane vai estar na final. Eu não sei, né? Não sei de onde ela tá tirando isso. Mas sabe aquela coisa da Bia dizer que ela vai embora e que a Alane vai pra final do BBB? Aí a Alane diz que a Bia é quem vai pra final do BBB e ela é que vai sair, ela é que vai embora. É a mesma coisa que a gente já te contou, gente. É chato ter que falar a mesma coisa. A Bia só falou ali de diferente foi que ela sabe que o Davi tem muitos fãs aqui fora e que ela vai se dar mal quando ela cair no paredão. Mas mesmo assim, ela ia falar o que ela tinha que falar sobre ele e pronto, que ela não tinha medo de enfrentar o Davi. Então, ela enfrentou mesmo o Davi, só que foi pelo caminho errado. Ela apontou coisas nele e ele apontou coisas nela que de fato aconteceram, só que ela não quis ouvir o lado dele, enquanto ele ouviu o lado dela, mesmo que ele não tivesse tão interessado assim. Aí depois o Davi foi conversar com o Mateus sobre a atitude da Isabelle ali no Sincerão. O Davi disse que a dinâmica do Sincerão é algo muito sério e que a Isabelle não se posicionou, que ela sabonetou ali. Aí o Mateus respondeu pro Davi e disse que ele até riu na hora que ela tava dando a justificativa dela, porque não fazia o menor sentido o que ela tava falando. Aí o Davi disse que o Tadeu falou isso várias vezes e ele depois prometeu que ele ia conversar com a Isabelle sobre isso, pra ela não ficar sabonetando lá nas dinâmicas que precisa se posicionar. Aí depois o Mateus foi conversar com a Isabelle, aí a Isabelle disse pro Mateus que ela se sentiu péssima com a bronca que o Tadeu deu em cima dela, e aí ela disse que pareceu realmente um VT que ele tava tentando fazer ali de sunga, só que ele não fez isso como algo que incomodasse, que isso realmente não incomodava ela. E aí o Mateus falou assim, isso não vai influenciar no seu jogo, e tá tudo bem, já passou. Só que aí ela falou que vai influenciar, e ela disse que vai acabar contando contra ela. E aí ela disse que ela perdeu a mão e fez uma brincadeira que ela não deveria ter feito e que ela errou bastante nesses posicionamentos dela. E aí ele falou que isso não vai prejudicá-la, mas que no final vai acabar prejudicando sim. Ela mesma disse isso. Não acho que vai prejudicar tanto quanto ela tá acreditando, mas enfim, ela acredita que isso vai, de uma certa forma, contar contra ela quando ela cair no paredão outra vez. E aí depois que as meninas foram tomar banho, o Davi foi tentar conversar com a Isabelle, com a Bia. E aí a Bia continua incomodada com o apontamento do Davi no Sincerão.
Aí o Davi disse que ele tinha outros apontamentos para fazer dela e que não fez porque ele não queria machucá-la, e que esse ele achou que era o mais factível, que era o que ele podia falar ali sem magoá-la. E aí ela disse que isso sim machucou ela de qualquer forma e que ela vê muito desespero nele. Aí o desespero de mostrar para o Brasil que ele está se posicionando o tempo todo. Aí ele diz que o BBB é um jogo de comprometimento, que ele não ia pegar uma plaquinha qualquer só porque a Bia queria que ele pegasse e colocar e apontar na dinâmica só para eles ficarem de boa depois. Isso não era comprometimento. Aí ele disse que ele pegou a plaquinha sobre a opinião formada que ele tem sobre ela. E aí ele disse que quem vai acabar se prejudicando vai ser ela mesma. E ela mesma vai ficar triste com as próprias atitudes dela. Aí a Bia disse que ali é um jogo de comprometimento e não é um jogo de inventamento. E ela se levantou da conversa e deixou o Davi sozinho falando. Aí depois a Bia tenta explicar que a Isabelle pegou algo positivo e transformou em algo negativo para tentar apontar o Matheus na dinâmica. E aí depois a Bia disse que no caso do Davi, ele foi além do que ele precisava ir. E ela disse que não ia conversar mais com ele sobre coisas porque ela não concordava com a opinião dele, que ela não aceitava e que ela não tinha que respeitar a opinião dele. Mas não é sobre concordar, gente. Não é sobre você concordar ou não com a opinião que as pessoas têm de você. Você pode não concordar com a opinião que alguém fala de você e você não precisa dar um barraco por causa disso. A pessoa pode falar mal assim de você, pode te apontar alguma coisa. Você não é obrigado necessariamente a armar um barraco. Você só diz: eu não aceito, não é isso, acabou. Vou provar o contrário. Só que a Bia não fez isso, né? A Bia gritou com o Davi, foi lá, ela disse que que não precisa se sentir obrigada a ficar sorrindo pra ele depois do que ele falou dela no Sincerão, que ela tava muito magoada com ele. Aí ele disse que ele brigou com quase todo mundo ali dentro daquela casa e não parou de falar com ninguém e que a Bia não sabia separar as coisas. E aí a Bia continuou repetindo de novo que o Davi disse que ela não pensa na Alane, o mesmo que ele falou lá no Sincerão, que ela tava feliz enquanto a Alane tava triste, aquela história toda que eu te contei nesse vídeo aí em cima. Aí a Bia começou a levantar a voz pro Davi, aí ela disse que o Davi não tá no coração dela pra falar se ela pensou ou não pensou na Alane, naquela situação do anjo vetado pela Raquel. Aí ele disse pra ela que essa é uma atitude muito egoísta. Aí a Bia seguiu gritando que isso era um problema dele, que isso era uma opinião dele e que ela não era obrigada a concordar com isso, ela não era obrigada a respeitar isso aí. E aí o Davi lembrou que quando ela pegou a casca de banana e foi desfilar ali no sol, ele avisou 3 vezes que ia dar ruim e que ela ia levar a casa toda pro Tacunada pela 2ª vez. E que ela foi chamada a atenção pelo Tadeu 2 vezes e ainda assim errou de novo. Enquanto isso, a Bia lá dando o barraco dela, gritando com o Davi, pegou um cacho de bananas, colocou na cabeça e começou a desfilar pela cozinha, começou a dar o showzinho dela. Aí o Matheus falou assim pra Bia que ela não precisava fazer isso, que ela não precisava disso. Aí o Davi disse que essa era uma atitude muito imatura e era uma atitude muito infantil a dela de pegar a banana, de começar a desfilar. E aí a Bia continuou gritando ali dentro que ela sabia quem ela era. Ela começou a dizer que ela sabia de como ela cresceu, de como ela foi formada e tal. Foi isso a noite toda, basicamente. Aí depois ela disse que não queria falar com o Davi, que ela estava muito chateada, muito magoada com ele.
E aí eles foram lá conversar no quarto das fadas. Ela entrou, conversou com a Alane. Aí ela disse que ela gosta muito do Davi e que se ela tem um problema com ele, ela vai querer resolver com ele, que ela não ia ficar apontando as atitudes dele e tal, mas que ela também não ia fingir que estava tudo bem, porque não estava tudo bem, e que ela não ia conseguir ficar bem depois dessa situação ali. E aí ela diz que gosta muito dele, mas que essa atitude dele era uma atitude palhaça, era uma atitude ridícula, que ela não era obrigada a concordar, e que se ali é um jogo, ela tem coisas que machucam também as pessoas, mas que ela não quer dizer. E aí eu tenho que dizer uma coisa pra vocês. A Bia continua sem se olhar no espelho, ela continua sem ver o quão errada ela está. Aí a Bia diz que se alguém falou dela, ela vai fazer mesmo um desfile de moda, porque ela também é a própria propaganda em pessoa, vai fazer, vai aparecer, e que ela é desse jeito. Aí a Alane disse pra ela, não se estressa mais, não faça mais isso, te controle, mas mesmo assim, mesmo depois do Matheus aconselhar ela a respirar, mesmo depois do Matheus dizer pra ela ficar calma, ela não quis ficar muito calma. Ela simplesmente começou a repetir a mesma coisa que ela tinha falado, que o Davi não tá no coração dela, não tá na mente dela, porque o Davi não sabe se ela pensou, se ela deixou de pensar na Alane e tal. Aí a Isabelle falou que, observando de fora a situação entre os dois, tá num círculo que não sai do lugar. Aí a própria Bia reconheceu que tá muito chata essa situação entre eles, porque realmente não anda. Os dois não falam, um não deixa o outro falar. E aí a Isabelle diz que o Davi tem a opinião dele, que ele tem as opiniões fortes dele, e que a Bia tem as opiniões fortes dela de outro lado, e que eles ainda não sabem o que eles vão fazer, como é que vai ficar o clima entre eles. E aí a Bia contou lá a história da Denisiane lá, dos limões, que a Denisiane foi perguntar sobre quem pegou os limões, e depois ela foi lá e perguntou para as meninas se ela tinha pegado pesado em usar a palavra egoísta por causa dos limões que o Davi tinha guardado. Aí a Bia disse que para ela aquilo não fazia diferença, mas se para Denisiane isso fazia diferença, então a Denisiane deveria ir atrás do Davi e se desculpar com ele. E aí o que foi que aconteceu? Ela foi mesmo atrás do Davi e acabou sendo eliminada na terça seguinte por causa de toda aquela confusão com os limões. Será que agora a gente vai ver os mesmos limões eliminando a Bia? Será que agora a gente vai ver isso acontecer? E aí a Isabelle ficou realmente muito mexida com o que o Tadeu falou, da dinâmica. Quando tudo já estava mais calmo, o Davi acabou indo dormir lá no quarto do líder. Ele conversou com a Isabelle, mas foi mais do mesmo, então por isso que eu cortei logo, vamos pros finalmente, porque já tá chegando no ápice da briga. Aí ontem de madrugada, o Matheus foi se deitar com a Isabelle, e aí ela desabafou que ela foi muito mal no Sincerão, por ter apontado que o Matheus era VTZero, e que ela leva aquilo tudo sempre muito a sério, mas que agora deu ruim, porque ela realmente não tinha nada negativo pra apontar dele. Aí o Matheus diz que entende que ela poderia ter falado mais sobre ele, que ela poderia ter apontado alguma coisa nele e tal, que ela realmente poderia ter feito isso. E ele também falou que ele poderia ter apontado muito mais coisas sobre a Alane, muito mais coisas negativas, como a própria dinâmica pedia. E aí a Isabelle diz que isso vai prejudicar ela com o público aqui fora e tal. Aí os dois começaram a fazer carinho ali e começaram a conversar um com o outro. E aí ele tentou consolar a Isabelle, dizendo que isso não vai prejudicá-la, que é assim mesmo, que às vezes eles estão no dia bom, que às vezes eles estão no dia ruim e tal. E aí eles começaram a entrar em outros assuntos ali. Matheus perguntou pra Isabelle ali se ela queria ser mãe. Aí depois ele começou a cantar músicas de niná pra treinar pra quando ele for pai. Aí ele disse pra Isabelle que ele sempre teve esse desejo de ser pai e que ele sempre quis ser pai, sim, só que ele tá esperando a companheira certa, a companheira ideal pra isso.
E aí a Isabelle perguntou pra ele quanto tempo ele queria ter um filho. Aí ele disse que ele precisa primeiro encontrar essa companheira pra depois pensar nisso, mas que ele realmente já estava pensando nessas coisas. E aí o Matheus perguntou pra Isabelle se ela tem o desejo de ser mãe. Aí ela disse que sim, que ela tem esse desejo, mas que ela também precisa pensar como é que vai ficar a família dela e tal, mas que ela quer casar, quer formar a família dela e que ela quer fazer isso pra no máximo daqui a 1 ano, 2 anos. A conversa deles foi só pra isso, foi só nesse sentido. Aí depois ele foi lá, deitou com as meninas também e pronto. Foi só isso aí, todo mundo foi dormir. Aí hoje de manhã, a Alane conversou com a Bia e disse que ela deu um coração partido pro Davi no queridômetro. Aí a Bia agradeceu e começou a puxar o saco, né? A Alane foi puxar o saco da Bia, aquela coisa de amizade, que nunca viu a Bia tendo atitudes egoístas, etc. Vocês sabem que está muito chato. Aí a Bia agradeceu, aí ficou aquele puxa-saquismo de autoelogio e exaltação de sempre que não saía do lugar. Sério, muito chato. Aí teve uma ação lá do patrocinador, que aí ela foi tentar fazer uma publi ali, aí cortaram a câmera dela. E aí depois que tudo acabou, ela foi lá pra academia. Ela já tinha falado nesse momento aí com a Alane que ela ia lá pra academia, que ela ia conversar com o Brasil, que ela ia dizer os sentimentos dela e tal. E aí ela acabou, vamos dizer assim, passando do limite. Vamos já chegar nesse ponto aí. Eu sei que foi muito puxa-saquismo. E aí depois desse puxa-saquismo todo, o Davi estava conversando com a Isabelle de manhã. E aí ele comentou que a Alane e a Bia, uma defende o erro da outra, uma passa pano na cabeça da outra, mas que pra ele tá tudo bem, porque elas são amigas e amigos fazem isso. Porém, ele disse que ali é um jogo e era uma dinâmica para apontar um erro, um problema na outra pessoa. E aí ele disse que a Alane e a Bia foram as que mais vacilaram na casa e levaram a casa pro taco nada 2 vezes. E aí o Davi disse que ele ouviu da própria Alane ela dizendo que ela preferiria roubar 1000 copos do patrocinador e ser punida por causa disso, do que ajudar uma outra pessoa a chegar na final do programa. Aí ele diz que elas sabem que elas estão errando, que elas sabem que o que elas estão fazendo está errado, só que elas não aceitam isso. Aí ele também diz que no Sincerão, a Alane chamou ele de chato, apontou coisas que de fato ele é, e que isso realmente não mexeu com ele, porque ele sabe que isso não fala muito sobre ele. E que ele não foi atrás de tirar satisfação com ela, porque ele sabe quem ele é, ele tem certeza das coisas que ele fez. E aí, antes da conversa na academia, o Davi foi conversar com a Alane. E aí a Alane foi ali falando, dando uns conselhos pra ele. O Davi falou sobre o que aconteceu no Sincerão. Ele disse que a Bia ainda não sabe separar as coisas, uma amizade do jogo. Aí a Alane disse que ela consegue entender o ponto de vista do Davi, mas ao mesmo tempo não tem como ela não defender a Bia, porque ela, na visão dela, a Bia não teve atitudes egoístas. E aí eu vou até deixar um adendo aqui, viu? Deixa a Alane sair do BBB e ver o voto que a Bia deu nela. Que a Bia queria se salvar antes de salvar ela, né? A Bia quis salvar a si mesma. Deixa ela descobrir isso. Aí o Davi compara a situação do BBB com uma escola e que eles estão lá ali para aprenderem a lidar com as coisas e que ele chamou ela de egoísta baseado numa opinião do que ele percebe das atitudes dela, mas que ela própria não consegue enxergar. Aí ele repete que a Bia quis dar uma lição de moral nele e que estava falando das atitudes dele, só que ela não tinha moral para falar sobre ele. Aí ele diz que eles ali têm que falar porque ali é um apontamento e eles precisavam apontar o coleguinha.
e que ele disse que muita gente lá dentro apontou que ele era manipulador, contou pra Alane que ele viu na central que ele teve 31 votos ao longo da temporada, mas que ele sempre soube separar as coisas de amizade, do jogo, e que por isso ele seguiu adiante ali dentro, mesmo com a casa inteira contra ele. Aí a Alane disse que nenhuma das pessoas pontuaram essas coisas nele, porque, aliás, ela disse que nenhuma das pessoas que pontuaram essas coisas nele eram amigas dele e que ele fez isso com a Bia. Aí o Davi falou que, independente de ser amigo ou não, aquilo igualmente doeu nele, mas ele seguiu o jogo dele, ele seguiu ali e disse que quando ele viu o Buda sozinho depois da eliminação da Giovanna, ele chamou o Buda pra perto justamente porque ele sabe separar o jogo da amizade e que ele não queria deixar o Buda sozinho. Aí ele abraçou a Alane depois dessa conversa, a Alane dizia que entendia, e aí ele entrou lá na academia. O Davi foi conversar com ela na academia, ela já estava falando sozinha com as câmeras sobre os argumentos do Davi, dizendo que ela é egoísta. E sim, o Davi entrou na mente dela, não tem como não ter entrado na mente dela. Porque se ela não tivesse sido afetada pelo que ele falou, ela não ficaria fixada nisso o tempo todo. Foi ontem à noite, hoje de tarde, vai ser justificativa de voto hoje à noite. Então ela meio que não larga disso, ela meio que não saiu desse lugar. Aí o Davi disse que as pessoas vão apontar coisas ali negativas, que lá dentro até um psil virou motivo para falarem sobre ele e que ela deveria entender isso também. Aí a Bia não quis ouvir o que o Davi estava dizendo, disse que ele não tinha nenhum argumento, que ele queria dar lição de moral, abriu a porta da academia e foi embora. E aí ele ficou puto, né? Ele se levantou e foi atrás dela. E aí ela contou pra Alane que ela ia ouvir o Davi, só que o Davi queria dar lição de moral nela, então ela não tava aí querendo ouvir o que ele tinha pra dizer. E aí ele foi atrás dela e disse que ela era tão egoísta que só ela queria falar, que só ela queria dar a versão dela dos fatos. E aí ela diz que ela não deixou ele falar porque ele queria dar lição de moral nela e que ela continua dizendo que ele não tem argumento e que por isso ela não queria ouvir o que ele tinha para dizer. E aí ele diz que ouviu ela falar tudo que ela tinha que falar sobre ele, mas ele ficou caladinho e quando ele foi falar sobre ela, ela não quis. E aí ela continuou gritando, dizendo que o Davi queria dar lição de moral nela, que o Davi não tem argumento pra falar contra ela. E aí ela começou a gritar que ela não é egoísta, ela começou ali a fazer o show que ela sempre faz. E aí ele disse que ela é tão egoísta que ela não quis ouvir ele falar enquanto ele ouviu tudo que ela tinha pra falar. E aí ele contou pra Isabelle que ele foi na academia perguntar se podia conversar com ela. Aí ela disse que sim. Já a Bia deu uma outra versão. A Bia disse que ela não queria conversar com o Davi porque ela estava magoada com ele e que foi ele quem insistiu para conversar com ela. E aí ela disse que ela ia escutar o que ele tinha a dizer, mas que quando ele começou a falar, ele começou a dar lição de moral, ela ficou irritada, foi embora e não quis ouvir. Aí no fundo, o Davi continua gritando ali que ela era uma egoísta sim. Aí ela começou a gritar, ê Brasil, sabe aquele show que ela costuma dar, né? Aí o Davi chamou ela de criança, diz que ela foi atrás de causar essa confusão. Aí ela diz que ele foi atrás dela para tentar resolver o problema. E aí eles continuam ali discutindo. O Davi disse que a Bia não quer ouvir ninguém e que só quer impor a vontade dela. E aí ela diz que ela não vai falar mesmo, que ela não tem obrigação e que ela não ia ficar numa gaveta que não era dela. E aí ele continuou chamando ela de egoísta. E aí ela continuou gritando que essa gaveta não era dela, que ela sabe quem ela era e que ela não ia entrar nessa gaveta, que ninguém ia falar sobre ela e ela ia ficar calada e tal. E aí ela continuou gritando que ela sabe quem ela sabe quem ela é, que ela sabe quem ela é e o que ela sofreu na vida para ser a mulher que ela é hoje.
E aí o Davi disse, então vai lá, continua fazendo o teu showzinho, vai lá, continua fazendo as suas coisas aí. E aí o Davi disse que ela tomou 2 advertências da produção porque ela não escuta ninguém, porque ela só quer fazer as coisas do jeito dela e que ela não respeita ninguém. Aí ele começou a chamar a Bia de criança, disse que ela era uma sacola de vacilos, que ela causou vários e vários problemas. E ele continua dizendo que já já ela ia descobrir quem ela é de fato. E aí ela disse que ela é a filha do Deus Todo-Poderoso e que ela sabe muito bem quem ela é. E aí ele continua dizendo, não, você vai descobrir quem você é agora, você vai sair, você vai descobrir. E relembra que ela só quer fazer o que ela quer porque ela é uma cabeça dura. Aí a Bia continuava repetindo ali que ela sabe quem ela é, que ela sabe quem ela é. E aí ele diz que ela sequer sabe conversar e que dizer o que ela estava dizendo ali, de sair da academia e deixar ele falando sozinho, não era se posicionar. Aí ele lembrou que até na prova do líder, o Tadeu precisou chamar a atenção dela o tempo todo porque ela estava atrapalhando a prova dos outros. Então disse que ela era uma sacola de vacilos. E aí ela começou a gritar que o jeito dela incomoda mesmo, porque ela é assim desse jeito, que ela vai incomodar, que a felicidade dela, que a alegria dela incomoda ela. Aí o Davi disse assim, que ele tá cagando pra alegria, pra felicidade dela, mas que ela tá colocando isso no meio da discussão e manda ela procurar o que fazer, que ela não tinha motivo ou razão para colocar essa história ali dentro. A discussão dos dois continuou, porque ela continuou dizendo ali que ela não ia fazer o que ele disse, que ele estava dizendo que ela tinha que fazer. Aí ela entrou lá dentro da sala, começou a falar com a Alane. Aí o Davi foi atrás e disse que ele foi na academia para conversar com ela de boa, na paz, só que ela não quis escutá-lo mesmo. E aí ela disse que não ia ouvir mesmo, porque ele ia dar lição de moral nela, então ela não queria saber das lições de moral que ele tinha para dar para ela. E aí ele disse que ele não deu nenhuma lição de moral nela. E aí ela interrompeu e falou, não, você começou me dando uma lição de moral, você já começou a conversa com uma lição de moral, então não quis saber, não quis ouvir. Aí ele diz que ela se levantou, deixou ele falando sozinho na academia e que isso não é posicionamento, diferente do que ela estava acreditando. E aí ela diz que ela chegou no top 5, sim, porque ela se posicionou, porque ela fez o jogo que tinha que fazer para chegar lá. Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros aqui. A Bia não chegou no top 5 por causa do jogo dela. Ela chegou no top 5 porque ela tá escorada no Davi. Ela chegou no top 5 porque ela percebeu que o Davi era forte. E por isso ela se escorou nele. Vamos ser sinceros que foi isso que aconteceu? E aí ela pergunta se falar algo que ela não concorda é posicionamento. E aí ela diz que se for assim, que ela não se posiciona e que ele também não se posiciona. E aí ele diz que ela não deixou ela falar. E ela diz que ele não deixa ela falar. Tipo, foi uma troca disso aí. E aí depois ela disse que não queria ouvir nenhuma lição de moral que ele tinha que dar pra ela. E a Alane no meio dessa confusão toda aí, ouvindo tudo o que um tava dizendo pro outro. E aí ela diz que ela ouviu sim todos os conselhos que ele deu pra ela, que ela tentou mudar e melhorar o jogo a partir do que ela ouviu dele. E aí o Davi disse que ela não ouve ninguém e que ela levou a casa para punição, que ela tomou várias punições, que ele avisou ela que ia dar errado e que ela não quis ouvir e que botou a casa não tá com nada de novo. Aí a Bia perguntou, eu não assumi o meu erro, tal, eu assumi o meu erro, disse que eu fiz e tal, mas o Davi falou, eu te avisei antes pra você não fazer, eu te avisei antes que dava pra evitar, você não quis saber, tipo, foi a maior confusão por causa disso. E aí depois, a Isabelle fez uma pergunta ali pra Alane. A Bia continua essa discussão, ela disse que não aceita a opinião do que o Davi tem sobre ela, que ela não aceita o julgamento do Davi sobre ela, sobretudo quando ele diz que ela não pensa na Alane. Vamos relembrar daquele voto? Vamos relembrar daquele voto que ela queria se salvar e não salvar a Alane? Deixa a Alane sair e descobrir isso, né?
E aí ela diz que ela não cabe nessa gaveta que estão querendo colocar ela. E aí o Davi continua dizendo que a Bia não ouve ninguém, que a Bia não ouve o que estão dizendo pra ela, que ela não escuta nada. A Isabelle então perguntou pra Alane se ela se sentiu egoísta, se ela sentiu, aliás, que a atitude da Bia naquele anjo foi uma atitude egoísta. E aí o Buda, com esta cara, confirmando tudo que ele sabia do programa inteiro, que as fadas eram só ali para aparecer, não era um grupo formado de amizade, era uma conveniência também. Ele confirmou isso tudo, depois ele jogou isso na cara do Davi, inclusive. E aí a Alane disse que só ela poderia julgar se a atitude da Bia foi ou não foi uma atitude egoísta. Mas que no momento que aconteceu, ela não tinha visto que a Bia tinha sido egoísta naquela situação. Mas que se o Davi enxergou isso era uma visão dele que não tinha a ver necessariamente com ela. Disse a Alane ainda que a felicidade da Bia não se anula, aliás, por causa da tristeza dela. Que se a Bia estava feliz e ela estava triste, isso era uma consequência do jogo. Aí o Davi lembrou que na prova da Amistel, a prova que o Tadeu chamou a atenção dela 2 vezes, porque ela estava atrapalhando os colegas falando alto, ele falou que ela diretamente estava atrapalhando ele e a Alane que estavam do lado dela. E aí ela disse que ela nem percebeu que ela estava falando durante a prova, porque ela fala alto assim mesmo e tal, que esse era o jeito dela, e que ela não aceitava a opinião do Davi sobre a prova, que ela não aceitava a opinião sobre o que o Davi tinha para dizer. Ela se levantou, deixou ele falando sozinho, ela estava irritada e mandou ele, vai pra merda. Ela gritou isso aí pra ele. E aí o Davi se levantou e chamou ela de infantil. Aí a Bia começou a gritar, ê, sabe aquela querendo dizer, ê, Brasil? Ela começou a gritar, e aí ela foi lá pro balcão da cozinha, começou a bater, começou a dar o show dela, e aí ela disse que ela ia fazer barulho mesmo, porque não era isso que eles queriam, então ela ia fazer o barulho mesmo, que ela tinha que entregar o que todo mundo tava querendo, né? Barulho que vocês querem, então eu vou entregar barulho mesmo. E aí o Davi disse que ela era infantil, que ela tinha atitudes infantis. E aí ela gritou pro Davi que ele nunca mais falasse com ela e que nunca mais fosse atrás dela. Disse ainda que ela não quer mais saber da amizade dele. E aí a Alane disse, não fala coisa que você vai se arrepender, não fale coisas que você possa ficar chateada, não fale, não se arrependa do que você tá fazendo agora e tal. E aí ela começou a gritar lá da porta do quarto das fadas que ela não quer a amizade do Davi mais, que acabou, que ela não quer mais saber dele. Guarda essa informação aí, porque isso vai ser muito importante agora. E aí depois desse barraco todo que ela deu ali, o Buda foi conversar com as meninas e ele pontuou que desde o começo do jogo é sempre a mesma coisa que ele tinha percebido com relação ao Davi. Que o Davi sempre agiu desse jeito, que ele sempre arrumou brigas de propósito com as pessoas para ter o foco nele o tempo todo, e que pro Davi, comprometimento no jogo é exatamente isso, é arrumar uma briga. E que quando uma das duas sair, ele vai arrumar briga com a outra, porque ele age desse jeito, ele tá sempre buscando o foco para ele. E aí o Buda disse que quando foi com ele, o Davi disse que um bom dia era muita falsidade. E aí ele disse que ele não tá maluco e que ele percebeu que o Davi faz o que o Davi... E ele percebeu, aliás, que o Davi faz o que ele precisar fazer para ganhar o prêmio, que o Davi realmente estava pensando mais nele do que nos outros e tal. Qualquer um ali tem que pensar mais em si do que nos outros, né? Eu acho que esse argumento do Buda não faz muito sentido. Todo mundo ali dentro tem que pensar em si mesmo, tem que pensar no seu lado, né? Mas ainda assim a Bia disse que estava muito magoada com ele. E aí o Buda foi falar com o Davi. Aliás, foi o Davi que foi falar com ele, né?
Aí o Davi foi lá, perguntou algumas coisas pra ele, por exemplo. O Buda pontuou pro Davi e disse que as falas que o Davi teve sobre a Bia, a partir de acontecimentos que os gnomos estavam dando, eram muito convenientes, inclusive. Aí o Davi disse que o Buda chamou ele de várias coisas, chamou ele de manipulador, chamou ele de jogo sujo, mas que ele sempre respeitou a opinião de todo mundo e nem por isso ele saiu do jogo, nem por isso ele entrou ali pra falar a personalidade da pessoa, pra falar sobre a pessoa em si, mas que só falou do jogo dela. E aí ele lembrou que quando botou o Buda no paredão, o Buda quis interrompê-lo, só que aí ele disse que não, e aí ele continuou dando a justificativa dele e que ele fez isso por causa da opinião que ele, Davi, tinha sobre o Buda e que era isso mesmo. E aí o Buda disse que a Bia ficou muito magoada porque tinha sido um amigo que tinha apontado isso pra ela, mas que ele concordava com alguma das coisas que o Davi falou sobre a Bia, porque ele próprio já tinha falado isso e que ele próprio concorda também com algumas coisas que a Bia falou sobre o Davi, porque ele igualmente viu essas atitudes no Davi. E aí ele falou que era muito conveniente pro Davi usar esses argumentos e jogar isso na cara da Bia agora e tal. Aí o Davi falou que ele também já tinha observado as atitudes dela, que ela comeu a comida escondida lá da xepa, e que ela fez isso pra não deixar comida pra ninguém, que todos eles tiveram que dar comida pra ela, porque ela ficou sem numa das vezes que ela caiu no paredão. Aí o Buda disse que ele não estava sabendo disso, que ele descobriu isso agora. E aí o Davi disse que a Bia não quer respeitar a opinião dele e que por isso ela estava dando esse show que ela estava dando ali na frente de todo mundo. Aí o Buda disse que ele concorda com algumas coisas que o Davi estava pontuando, mas ele falou que várias situações, ele relembrou, por exemplo, quando o Davi estava naquele auge do isolamento, aquele auge da briga que ele teve com a Vanessa logo no começo do programa. Ele falou que ele viu que o Davi estava sozinho ali, que ele não queria que o Davi ficasse isolado, sozinho, e que ele pediu pro Marcos, que ele pediu pra Leide, que naquele primeiro momento, estavam mais próximos do Davi, que eles conversassem com o Davi, que não deixasse o Davi ficar isolado sozinho e tal. Então que ele estava agindo assim, pensando mesmo no Davi, pensando ali não deixar ele isolado e tal, mas que pra ele naquele momento não cabia ele ir atrás do Davi, não cabia ele ir falar diretamente com o Davi, mas que ele agiu pra não deixar o Davi ficar isolado e sozinho dentro do programa. Isso aí, de fato, o Buda fez, tá? Ele agiu, ele já tinha percebido naquele momento que não dava pra isolar o Davi, não dá pra deixar o Davi isolado como a Vanessa queria, porque senão o Davi só ia crescer mais com o público. Então ele já foi direto nesse ponto. Aí depois dessa conversa que os dois tiveram ali, foi uma conversa relativamente longa, mas ele tava falando aí sim que ele tinha percebido essas atitudes do Davi, ele tinha percebido o jogo do Davi, que isso realmente era muito conveniente pra ele. Aí depois, lá no quarto das fadas, a Bia começou a chorar, a Bia começou a dizer que isso era muito pesado, ouvir tudo que o Davi falou sobre ela. Ela poderia ouvir isso de um adversário, mas que ela não poderia ouvir isso de um amigo e que isso era muito decepcionante. E aí ela falou sobre a prova do Mercado Livre e a prova do hot dog. As duas provas de resistência que os dois fizeram próximos um do outro. No meio da discussão, o Davi falou que se a Bia soltasse a mãozinha lá na prova, isso era problema dela, não era um problema dele. E a mesma coisa no hot dog, que se ela caísse, era um problema dela, não era um problema dele. E aí ela disse que ela queria se jogar no chão, que ela queria sim dar a liderança pra ele, mas que alguma coisa não deixava ela cair, que alguma coisa não deixava, que ela tinha força e tal, mas que ela pensou nele, que ela queria deixar mesmo ele ser o líder e tal. Só que ela nunca contou isso pra ele, né? Vamos ser sinceros que ela nunca revelou isso pra ele. Como é que ele ia saber? E aí ela continuou dizendo que doeu muito
quando o Davi falou isso sobre ela, que isso era um problema dela, não era um problema dele, e que ouvir isso de um amigo doía muito mais. Aí a Bia continuou dizendo que o Davi não sabe o sentimento dela, que o Davi não sabe o que ela pensa, que o Davi não sabe o que tá no coração dela, que só ela sabe sobre isso e tal. Foi um dramalhão que ela fez hoje à tarde por causa disso. Aí a Alane disse que algumas coisas que o Davi falou, ela achou pesado. Só que aí ela também falou que os dois têm personalidade muito forte, que os dois acabam um não querendo falar com o outro, que os dois acabam um não querendo escutar o outro, que um não deixa o outro falar, que os dois acabam agindo desse jeito. E é isso mesmo. A Bia, ela não deixa os outros falarem. A Alane jogou na cara dela. Quantas vezes eu pontuei que você não deixou eu falar? A mesma coisa aconteceu lá com o Davi, com relação a Isabelle. Quantas vezes o Davi não deixou a Isabelle falar? Quantas vezes a Isabelle tentou falar e o Davi não deixou? Quantas vezes as próprias meninas ali tentaram falar e o Davi não deixou elas falarem e só ele falava? Ele também tem esse defeito. Os dois têm esse defeito. É por isso que os dois bateram de frente agora nesse fim do BBB. Por isso que eles agora estão estranhos um com o outro. E isso pode trazer uma consequência negativa. Talvez para Bia, não necessariamente para o Davi. A Bia já sabe que ela comprou uma briga com o Davi e que ela pode sair em desvantagem. Então é muito provável que a gente veja a Bia cair no paredão hoje à noite, né? Por falar nisso, vamos dar uma olhada em como é que estão as enquetes nesse momento? Vamos dar uma olhadinha aí como é que as coisas estão? Aqui no último Votalhada de 18 horas, estamos apontando aqui que o Buda vai ser o eliminado. Deixa eu mostrar para vocês aqui, compartilhar minha tela. O Buda será o eliminado de hoje à noite, mas a rejeição dele aparentemente não vai ser tão grande. A rejeição dele vai ser menor, a rejeição dele não vai ser a que muitos queriam que fosse aquela rejeição grande, que ele tivesse ali 90%. Não, ele não vai ter isso. No Votalhada, a média tá dando... Não, tudo certo, vambora. Tudo preparado. No Votalhada, a média tá dando 65%, a Isabelle com 8%, a Alane aumentando. Obviamente a Alane ficou preocupada com essa briga. Ela mesma falou que essa briga toda que eles tiveram ali pode sim respingar nela, pode prejudicá-la porque ela tá no paredão. Hoje à noite vai ter a prova do líder, né? É aquela prova lá nas alturas que o Boninho mostrou ontem, eu até mostrei o vídeo pra vocês. O vencedor dessa prova já se garante no top 4 direto. E o paredão, com certeza, ou vai ser um paredão duplo, e aí vai ser um paredão de Davi versus Bia, muito provavelmente, ou vai ser um paredão triplo com o pior desempenho da prova, contragolpe, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente vai descobrir como é que as coisas vão ser. Não sei vocês, mas eu tô um pouquinho ansioso para ver um paredão de Bia versus Davi. Como é que o público vai enxergar tudo o que aconteceu com os dois? Eu acho que não vai dar bom pra Bia. Lá no UOL, inclusive, a rejeição dela aumentou muito nos últimos momentos, por causa de tudo que ela fez pro Davi nessa discussão toda. Enfim, a gente vai acompanhar tudo isso amanhã. Quer dizer, amanhã não, daqui a pouco, depois do programa na Globo, a gente vai comentar a prova do líder, a eliminação do Buda, a formação do novo paredão. E eu conto com vocês. A gente vai estar ao vivo aqui para comentar isso tudo. Beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.